Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre alocação dinâmica de memória aqui no nosso curso de Programação C, e nessa aula nós veremos então como alocar uma matriz de forma dinâmica, alocando memória de forma dinâmica. E aí nós precisamos prestar bastante atenção aqui no que nós vamos fazer, porque neste caso nós precisaremos utilizar ponteiro de ponteiro. Lembra que eu disse nas aulas anteriores que tudo que a gente vê aqui no curso tem uma finalidade. Nada é inútil. Então, quando nós estudamos ou quando nós vimos como trabalhar com ponteiro de ponteiro, perceba que agora ele será útil aqui nesse momento. Nas aulas anteriores, nós vimos como fazer a alocação de forma dinâmica de um vetor. Uma matriz, se a gente parar para pensar o que é uma matriz dinâmica, nada mais é do que um vetor de vetores. Então, olha só, inicialmente a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um vetor de ponteiros. E aí perceba que é aqui que a gente vai utilizar ponteiro para ponteiro. Porque eu vou alocar um vetor, só que esse vetor não é simplesmente um vetor de inteiros, é um vetor de ponteiros para inteiro. Por isso que eu coloquei aqui um asterisco para fazer essa representação. Então aqui eu estou simulando uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Eu vou ter então um vetor tamanho 4 que vai armazenar ponteiros para inteiros. Cada posição desse meu vetor vai armazenar um endereço de outro vetor. E aí neste caso sim, nós teremos um vetor para inteiros. E aí neste caso, cada elemento desse vetor vai apontar para um outro vetor. Então, na primeira posição nós teremos a linha 0, na segunda posição nós teremos a linha 1, na terceira posição a linha 2 e assim sucessivamente. Então lembre-se sempre que uma matriz dinâmica é um vetor de vetores. Vamos ver então como fazer isso aqui na prática? Eu vou iniciar então criando aqui o meu vetor, só que eu não vou chamar de vet, eu vou chamar de mat. E aí, muita atenção aqui, olha só, se eu fosse criar aqui apenas um vetor, eu colocaria aqui um asterisco, certo? Ao fazer isso, eu estou dizendo que a minha variável aponta para uma região de memória que vai ter um valor inteiro ou que pode guardar um valor inteiro. Porém, não é isso que eu vou guardar nessas regiões de memória que eu vou separar. Eu vou guardar outro ponteiro. Então, nós teremos aqui 2 asteriscos. Olha só, vetor de vetores. Então, eu vou ter aqui ponteiro para ponteiro. Eu também vou criar aqui as variáveis i e j que nós vamos precisar então para percorrer essa nossa matriz. Agora vamos aqui abaixo fazer a alocação do nosso vetor de vetores. Perceba que aqui nós temos que fazer parte por parte. A primeira coisa que eu vou fazer é alocar esse vetor de ponteiros. Então, mat vai receber malloc. E aí, muita atenção aqui. Quantos itens ou quantas linhas terá a minha matriz? E aí eu vou colocar aqui um valor fixo. Vamos gerar uma matriz semelhante a essa, com 4 linhas e 3 colunas. Então, 4 vezes qual o tamanho do elemento que eu vou guardar ali? É um ponteiro para inteiro. Eu não sei qual o tamanho de um ponteiro para inteiro. Vamos então utilizar o nosso operador sizeOf. E aí aqui dentro int asterisco. Então perceba, eu estou descobrindo com o operador sizeOf o tamanho de um ponteiro para inteiro e eu vou multiplicar essa quantidade em bytes, eu vou multiplicar por 4, porque eu não quero guardar simplesmente um ponteiro. Eu quero guardar 4 ponteiros. Quando a linha 18 for executada, nós já teremos alocado este nosso vetor de ponteiros aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Eu preciso percorrer esse meu vetor fazendo a alocação das linhas, fazendo a alocação de outro vetor. Então, vamos colocar aqui a nossa repetição com o i começando em 0 e vai até menor que 4, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro, olha o que eu vou fazer agora. Mat, na posição i, vai receber malloc, 2 L's. E aí eu vou fazer agora outra alocação dinâmica de memória. Perceba, eu estou percorrendo cada posição do meu vetor de ponteiros e para cada posição eu vou alocar outro vetor agora com tamanho 3, que vai ser a linha da nossa matriz. Então, vai ser tamanho 3 vezes sizeOf e agora vai ser um int normal, porque eu não quero ponteiro para inteiro. Agora eu quero armazenar nessas regiões de memória, eu quero armazenar números inteiros. Então eu vou obter o tamanho de um número inteiro
eu quero armazenar 3, então eu vou multiplicar esse tamanho por 3. Quando terminar essa repetição, a nossa matriz vai estar completamente alocada. Nós podemos então agora fazer aqui 2 repetições para percorrer a nossa matriz, gerando números aleatórios e preenchendo a nossa matriz. Vamos fazer isso? Antes disso, eu já tenho aqui o include time.h. Eu vou fazer aqui o nosso srand com time null para inicializar a nossa semente. E agora, então, vamos colocar aqui 2 repetições em sequência para preencher a nossa matriz. I igual a 0, I vai até menor que 4, que é a quantidade de linhas que eu tenho. Incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou colocar outra repetição com o nosso J. J começa com 0, J vai até menor que 3, que foi o valor que eu coloquei aqui. Cada vetor vai ter 3 elementos, o nosso incremento também de 1 em 1. Perceba que a forma de construir a repetição para acessar a nossa matriz não mudou em nada. Inclusive, nem o próprio acesso à matriz não vai mudar. Por quê? Como nós temos aqui ponteiro para ponteiro, a gente pode continuar utilizando o par de colchetes sem nenhum problema. Então, mat na posição IJ recebe, e agora então eu vou fazer a geração de números. Rand, e eu quero números entre 0 e 99, então eu vou fazer o resto da divisão por 100, ok? Então, vai ser gerado um número, eu vou pegar o resto da divisão desse número por 100 e vou salvar aqui na nossa matriz. Feito isso, quando finalizar essa repetição, a nossa matriz está preenchida. Eu vou copiar esse bloquinho aqui, Ctrl C, vou colocar ele aqui abaixo, só que agora eu não quero novamente preencher a nossa matriz, eu quero imprimir essa nossa matriz na tela. Então, printf é um número inteiro, então, %d, espaço, vírgula, de onde virá esse nosso número inteiro? Da nossa matriz na posição IJ. Perceba que aqui eu posso acessar também utilizando os colchetes sem nenhum problema. Quando eu terminar de imprimir uma linha, lembrando, nós vamos então saltar uma linha, senão nós não teremos aqui um formato matricial. Nós teremos aqui apenas uma linha, como se fosse um vetor. Vamos testar o nosso programa? Então nós teremos algo muito parecido com isso aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. Na linha 18 ele acusou um erro, perceba que eu coloquei malloc com 2 Os, com 2 Ls. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí perceba que eu fiz algo errado, perceba que ele terminou aqui com um número negativo, então ele não retornou esse 0 aqui. E aí perceba que, olha só, muita atenção quando você vai fazer sua repetição. Eu tenho aqui o I de 0 até menor que 4, com um incremento de 1 em 1, J de 0 a menor que 3, e aí perceba que, de forma errada, eu digitei aqui o I, é o J. Como eu fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos alterar aqui também. Também é um J. Pronto. Feito isso, vamos testar novamente. Eu vou compilar e executar. E aí perceba que, ok, agora nós temos exatamente aqui a nossa matriz. Então perceba que essa matriz foi gerada de forma dinâmica. Se ficou qualquer dúvida, poste aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Deixa seu like, vai, isso é muito importante para o canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E até a nossa próxima aula.